crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos então para a nossa terceira atividade da 16ª apostila. E vamos então relembrar que estamos falando sobre os pronomes. Nós conhecemos, ouvimos falar lá na primeira aula sobre os tipos de pronomes que temos: os pessoais, os oblíquos e os pronomes de tratamento. Foram esses que nós ouvimos falar lá na primeira aula. Mas nós estamos nos aprofundando mesmo, são nos pronomes pessoais, que são aqueles que substituem os nomes eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas, certo? Nós também temos que lembrar que eles podem estar na primeira pessoa, que sou eu, na segunda pessoa, que é tu, na terceira pessoa, que é ele ou ela. Estes são do singular. Se ele estiver no plural, nós somos a primeira pessoa, vós a segunda pessoa e eles ou elas a terceira pessoa do plural, que é quando tem mais de um, certo? Aqui, vamos fazer então as atividades relacionadas a este assunto. Número 1. Observe os pronomes destacados e complete as frases com substantivos adequados. Substantivos são os nomes. Então, vocês irão escolher nomes e colocar aqui, certo? Completando, substituindo o pronome. Nós fizemos o contrário na aula passada. Nós tínhamos o substantivo e colocávamos o pronome. Agora nós temos o pronome e vamos colocar o substantivo. Letra A. Foi para a escola. Ela estuda muito. Ela. Então, vai escolher um substantivo que eu possa colocar aqui. Eu vou dar uma dica dessa para vocês. Maria foi para a escola. Ela estuda muito. Ela é Maria. Então, Maria é o substantivo que eu escolhi para colocar aqui. Então, é isso que eu vou escrever com letra maiúscula sempre. Primeiro, porque é um substantivo próprio. E outro motivo é porque está no começo da frase. Brincam todos os dias. Elas são legais. Elas, vocês vão escolher substantivos que correspondam a elas. Não foram à escola. Eles estavam doentes. Substantivos que correspondam a eles. Fizemos o dever juntas. Nós acertamos tudo, aliás. Então, vamos escolher, fizemos o dever juntas. Prestem bem atenção. Nós acertamos tudo. Então, vão colocar aqui os substantivos que correspondam ao nós. Número 2. Complete as frases com pronomes. Aqui vocês vão colocar os pronomes, que são os que a professora acabou de dar exemplo. Não fui bem na prova de matemática. Quem não fui bem? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que não fui bem. Prestem bem atenção no verbo para poder colocar o pronome corretamente. Verbo é a ação. Jogaram futebol no campinho. Quem jogaram futebol no campinho? Coloquem os pronomes. É uma boa jogadora. Vamos ao clube no sábado. Número 3. Passe as frases para o plural observando as palavras destacadas. Então, aqui, nós temos as frases e as palavrinhas destacadas. Percebam que aqui o que está destacado são verbos. Em cada frase é o seu verbo. Ela é minha amiga. O é o verbo dessa frase, por isso que ele está destacado. Lembrem-se que lá no textinho que nós lemos na primeira aula, falava que os pronomes eles não se movimentam sozinhos, eles sempre estão amarrados ao verbo. Então, quando forem passar para o plural, não vai modificar apenas o pronome. O pronome ela é minha amiga. No plural, é como se tivesse mais de um. O singular é como está a frase. Ela é uma só. Se tivesse ela e mais duas meninas, seria elas. Ficaria correto falar elas é minha amiga? Não ficaria correto. Então,
O pronome, o verbo, aliás, vai ter que mudar também, assim como vai adaptar o resto da frase. Elas são minhas amigas. Ficou no plural. E assim vocês farão com as outras frases também. Eu estudo na parte da manhã. Vamos ver qual que é o plural de eu. Se não é eu, é eu e mais alguém. Eu e mais alguém somos, então vai substituir e deixar a frase inteira no plural, adequando as outras palavras. Ele esqueceu a caneta na escola. Tá no singular. Passa para o plural. Ele e mais alguém. Ele e mais alguém. Qual o pronome que vai ser relativo a ele e mais alguém? Número 4. Associe. A, nós. B, eles. C, elas. Eu e ele. Eu e ele somos nós. Então, vai ver aqui. Qual que é nós? É o A, o B ou o C? O A é nós. Então, vai colocar a letra A aqui dentro do parênteses. Assim, vocês farão com os outros. Vai colocar a letra correspondente aqui com a legenda. Ele e ele corresponde a quê? Coloca aqui a letra. Eu e eles ou elas. Eu e ela. Ele e ela. Eu e tu. Ela e ela. Coloquem as letrinhas aqui, não tem problema que vai repetir, tá bom? Atividade de reposição. Recorte os pronomes pessoais e cole nas frases correspondentes. Então, nós temos as frases aqui e abaixo nós temos os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês irão recortar daqui e colar aqui no lugar certo, tá? Pode, se for necessário, pode recortar menor aqui, não em cima do pontilhado. Deixar menorzinho para que caiba aqui sem fazer muita bagunça. Sei andar de bicicleta. Vai ver qual desses que se encaixa com essa frase e colar aqui. Assim vocês farão nos outros. Não vieste estudar. Adora comer bolo de chocolate. Vamos fazer compras hoje. Gostais de filme de terror? Construíram um lindo castelo de areia. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta para sua professora lá no grupo de estudos. Um beijo e tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Professora Vanessa aqui. Vamos aí para mais uma aula de geografia, agora na nossa 16ª apostila. Então, na aula de geografia de hoje, nós vamos fazer aí uma reflexão em cima de um poema, de um textinho aí que vai falar sobre o açúcar, ok? Eu vou fazer a leiturinha com vocês, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o processo de fabricação e vamos relembrar aí das aulas anteriores que a gente trabalhou aí sobre o meio rural, né? Sobre as atividades que são feitas lá na área rural e que vêm depois para o nosso consumo, ok? Então acompanhe a leitura para a gente poder resolver nossas atividades, certo? Então vamos lá. Leia o poema abaixo e depois responda. O tema do poema, né, o título é O Açúcar. O açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi feito por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao meu paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, o dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio. E tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana. Então, esse poema aqui, ele está mostrando, né? Está contando da onde vem o açúcar, certo? Provavelmente vocês já ouviram falar aí nos processos de fabricação de vários alimentos que consumimos no dia a dia. Um deles é o açúcar,
Então, aqui no texto, né, nesse poema, vocês já identificaram aqui da onde que veio o açúcar, né? Ele veio, será do açucareiro? Veio do mercado diretamente para nossas mesas? Será que ele não passou por um processo lá no início? Então, ele está contando aqui para nós. Nós vamos fazer uma reflexão para poder entender aqui as questões, certo? Então, agora aqui dando sequência aqui nas atividades, nós temos a questão número 1. Qual é a relação do poema com o consumo de alimentos realizados no cotidiano das pessoas? Será que esse poema está contando o quê? Agora falando no geral, dos alimentos que a gente tem aí na nossa casa, o arroz, o trigo, o feijão e outras coisas mais. Vocês acham que eles vieram ali, já saíram do mercado prontos para o consumo? O que vocês imaginam? E de acordo com o poema, né, como está dizendo aqui, qual é a relação desse consumo de alimentos? O que será que o poema trouxe ali? Está explicando para nós ali sobre essa relação aí do consumo, até chegar, né, ao consumo em nossas casas desses alimentos. Então, vocês vão explicar aí com as palavrinhas de vocês, com base no que a gente leu no poema, certo? Na questão número 2. No texto, a personagem pensa que o açúcar surgiu por milagre em seu açucareiro. Então, vocês vão voltar lá no poema, né? E vão identificar se essa frase aqui está correta. O personagem, será que ele imagina que o açúcar surgiu por milagre no açucareiro? E vão explicar o porquê, né? Tá explicando lá no textinho o porquê também, certo? E aqui na questão número 3, no final, descobrimos qual é a origem do açúcar. Onde foi produzido o açúcar? Então, ao lermos lá o poema, a gente também identificou, né, as fases, né, na leiturinha ali. Uma foi explicando a outra, foi perguntando e já respondendo. E lá no final a gente conseguiu identificar da onde, né, qual foi a matéria-prima do açúcar. Qual foi a primeira etapa lá do açúcar? Então, vocês vão descrever aí também. E aqui na número 5 é uma atividade de pesquisa também, né? Porque aquele que não conhece o processo vai ter que pesquisar para poder fazer o desenho. Ilustre as etapas, então vocês vão desenhar as etapas. Ilustre as etapas do açúcar desde o campo até chegar à sua casa. Então vocês vão procurar lá agora na internet ou com base no próprio poema mesmo. Se vocês quiserem usar a imaginaçãozinha de vocês, pode fazer também. E vão aí ilustrar, né, nesses 4 quadros aqui, as etapas do açúcar, certo? Vocês vão ilustrar aí desde a saída dele lá do campo. Agora vocês já responderam a questão aqui, né, acima. Ela já tá contando para vocês da onde que o açúcar, como surgiu, né, qual que é a matéria-prima, ou vocês já vão entender aí qual vai ser o primeiro desenho, ok? E daí assim vocês vão dando sequência até chegar no consumo, né? Quando ele estiver pronto para o consumo, ok? Então, a aula de geografia de hoje é essa, bem simples. Espero que vocês aí tenham compreendido como que é para ser feitas essas atividades e qualquer dúvida vocês irão procurar lá as professoras de vocês lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, fiquem bem e até a próxima.